tenho certeza de uma coisa e é que você tem dúvida em preposição. Gente, preposição, ela une palavras, né? E costuma ser bastante complicado porque a gente tem diversos tipos de preposições diferentes. A gente precisa entender a regência, mas eu não quero que você pire sua cabeção agora com isso. Eu vou te explicar uma coisa que é basicamente 90% das questões de concursos militares, que é a diferença do in, on, at como preposições. Ambas não, né? Essas três podem ser preposições de tempo e preposições de lugar, tá? Então ela pode ser alocada nessas duas estruturas, tanto preposição de tempo quanto preposição de lugar. Por exemplo, I live in Brazil, eu moro no Brasil, isso aí é uma preposição de lugar. Mas I was born in 1992, isso aí é uma preposição, esse in 1992, esse é uma preposição de tempo. Então o in como preposição de tempo e preposição de lugar. Mas agora eu vim dar uma dica rápida pra você e eu tenho certeza que esse bizu você nunca mais vai esquecer de qual é a diferença do in, on, at. Lembrando que ele tem ali algumas colocações especiais, tá? Por exemplo, quando a gente está falando em dias da semana, a gente tem que botar on e não tem ali uma questão racional em relação a isso. Vou deixar aqui nos comentários as principais regrinhas fora do que eu vou explicar aqui pra vocês, que aí é uma questão mais de memorizar mesmo, tá? Memorization pra vocês. O que acontece com in, on, at? Basicamente, a diferença entre eles é sobre a especificação da informação que eu quero colocar. Como assim? O que acontece? O in, ele é uma coisa geral, o at é uma coisa muito específica e o on é uma coisa no meio, tá? Não é tão geral, mas também não é tão específica. Vamos fazer exemplos para ver se vocês entendem bem o que é essa questão específica? Vamos colocar primeiro a questão de tempo, tá? O que acontece? Aqui eu tenho I was born in 1992. Ou seja, eu nasci em 1992. Pode ser qualquer mês, qualquer dia e qualquer horário de 1992. Ou seja, tá muito geral. Mesmo quando eu coloco somente o mês, continua bastante generalizado. I was born in March, tá? Também tá em março. Também tá bem geral, tá? A gente vai começar a especificar, ou seja, colocar o on quando a gente apresenta o dia, tá? Aí no caso, ó, I was born on March 18th, tá? Toma cuidado aqui, ó, que ambos têm o mês, mas esse aqui tem o dia, tá? Então, esse on acontece aqui por causa desse dia. E o at? O at é muito específico. Eu não nasci em qualquer horário do dia 8 de março. Eu nasci às 4 da manhã. Então, I was born at 4 a.m., tá? Então, aqui, ó, o que a gente pode entender é que o at, ele vai estar sempre acompanhado de números. Ok? Isso é preposição de tempo. E a preposição de lugar? Como que ficaria? Bem, eu falei pra vocês aqui, então, datas. Saí de uma coisa muito geral e fui para uma coisa muito específica, né? E em termos de informação de lugar, o que acontece? O que eu posso colocar aqui? Ó, eu moro no Brasil. Se você me mandasse uma carta e só escrevesse isso, Brasil, você iria me achar? Não ia mesmo, porque o Brasil é um país gigantesco. Então, uma informação muito generalizada. Mesmo se você colocasse o estado onde eu moro, também ia ser uma coisa bem generalizada, tá? Ia ser uma coisa bem generalizada. Ou seja, se você mandar uma carta só escrita assim, Rio de Janeiro, Brasil, também você não vai conseguir me achar. No caso, agora a gente vai começar a especificar a informação. Então, deixa eu ver aqui, deixa eu pensar no nome de um local. I live on street, I don't know, street farm, tá? Eu moro na rua Farm.
Então agora você tem essas informações, você tem o nome da rua, você tem o estado, você tem o país. E para ficar mais específico, para que você possa me achar, a gente vai colocar o quê? O número, né? Então, ó, I live at fourth house. Eu moro na casa 4 ou na quarta casa, tá? Então, olha aqui, ó, números de novo. Lembra? At com números, at com números, viu? A questão é referência, especificação da informação. Ai, gente, agora ficou mais fácil, eu tenho certeza. Mas, vou ser muito sincera, tem que fazer bastante exercício. Mas eu aposto que qualquer exercício que você encontre agora de in, on, at, vocês conseguem fazer. E não se esqueça de dar aqui o seu like, de dar o seu feedback, deixar o seu comentário. É isso aí, vejo vocês na próxima.